Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje vamos tratar do tema organelas citoplasmáticas. E vocês sabem que é um tema muito importante, porque quando se trata de célula, Célula, todo mundo sabe que é a menor unidade viva de todo ser vivo. E aqui eu trouxe para vocês, para representar a aula de hoje, uma célula animal e uma célula vegetal. Essas células, elas vão apresentar suas diferenças. E como a gente vai tratar de organelas citoplasmáticas, é uma das estruturas das células, porque toda célula ela vai ter três partes muito importantes. A membrana plasmática, ela vai ter o núcleo e vai ter a parte do citoplasma, onde se encontram as organelas citoplasmáticas, que é o que a gente vai tratar na aula de hoje. E eu considero comparar, assim, muitas vezes quando eu estou explicando esse assunto, eu costumo comparar a célula com uma empresa. Numa empresa, a gente vai ter o segurança da empresa, que eu costumo dizer que o segurança aqui na célula vai ser a membrana plasmática, porque essa membrana ela vai permitir a entrada e a saída de substância nessa célula, agora de forma seletiva, de forma selecionada. E assim o segurança faz numa empresa, Ele não vai deixar entrar e sair qualquer tipo de pessoa dentro nessa empresa. O núcleo eu costumo comparar com o gerente da empresa, o diretor de uma empresa. E o que é que o diretor, o gerente de uma empresa ele vai fazer? Ele vai determinar, ele vai ordenar o que cada funcionário ele vai fazer, certo? Para que a empresa funcione da melhor maneira possível. Assim é uma célula. O diretor, o gerente dessa célula é justamente o núcleo, porque é no núcleo da célula, tanto vegetal quanto animal, que a gente vai ter as informações genéticas contidas no seu material genético, que é o DNA, certo? E, por último, a gente tem o citoplasma, e esse citoplasma eu costumo comparar com os funcionários de uma empresa. Numa empresa, por exemplo, na escola, o que é que a gente vai encontrar? A bibliotecária, a gente vai encontrar a secretária, vamos encontrar os professores, cada um com a sua disciplina. Então, cada funcionário da escola vai desempenhar uma função muito importante para o bom funcionamento da escola. Então, é justamente sobre essas funções de cada organela que a gente vai tratar hoje. Então, é importante que vocês observem o formato das organelas e observe a função de cada organela dessa para o bom funcionamento dessa célula. Então, mostrando aqui de forma bem rápida, A gente tem o lisossomo na célula animal. O lisossomo ele participa da digestão intracelular. Então, a célula realiza a sua digestão e essa digestão é feita por lisossomos. Nós temos aqui o complexo de Golgi, também conhecido como complexo golgiense, que vai servir para o armazenamento e a secreção de substâncias. Nós temos o retículo endoplasmático granuloso. Veja que o retículo endoplasmático, é granuloso, ele se encontra bem próximo do núcleo. Por quê? É chamado de granuloso porque vocês estão observando que tem os pontinhos azuis. Esses pontinhos representam os ribossomos, então são organelas que apresentam ribossomos aderidos e esses ribossomos vão participar da síntese de proteínas. E ao mesmo tempo, como se trata de um retículo endoplasmático, vai fazer o transporte de substâncias, ou seja, o transporte dessas proteínas dentro da célula. Desse lado aqui, nós temos o retículo endoplasmático não granuloso. Para que serve esse retículo endoplasmático não granuloso? Veja que ele já não apresenta os pontinhos azuis, não tem ribossomos aderidos,
Por isso que é chamado de não granuloso, e vocês vão encontrar também que ele pode ser chamado de liso. Ele vai participar da síntese de lipídios e vai participar da desintoxicação da célula. Nós temos aqui também, olha, a mitocôndria. A gente diz que a mitocôndria ela é considerada a usina de força da célula. Ela vai participar da respiração celular, ou seja, ela vai produzir, vai gerar energia dentro da célula. Nós temos essa organela aqui também citoplasmática, que é chamada de centríolos. Para que servem os centríolos? Não é? Parece dois tubos aqui, olha, como vocês estão vendo, tá de forma perpendicular na célula e vai participar da produção de flagelos e de cílios nas células, como também vai participar diretamente da divisão celular. Isso aqui, tudo que vocês estão vendo, é uma representação da célula animal. Vindo aqui, olha, para a célula vegetal, a gente tem essa organela, não é? Que a gente chama de vacúolo, bastante desenvolvido, por se tratar de uma célula vegetal. Vocês observaram que na célula animal a gente não tem vacúolo dessa forma desenvolvido. A gente pode encontrar em alguns tipos de células, nas células animais, nos adipócitos, por exemplo, que são células que armazenam gordura. A gente pode encontrar esses vacúolos, só que eles são bem pequenininhos, que vão armazenar gordura. Mas na célula vegetal são enormes, olha como vocês estão vendo. Então, a célula vegetal apresenta vacúolo que vai servir para a regulação osmótica, ou seja, a entrada e a saída de água na célula. Vai servir também para o armazenamento de substâncias. Nós temos essa organela aqui que a gente também só encontra em células vegetais. Você não viu lá na célula animal, que é o cloroplasto. Os cloroplastos, eles vão participar diretamente da fotossíntese. Os vegetais realizam esse processo para a produção de matéria orgânica. Então, quem vai fazer isso vai ser a responsabilidade dos cloroplastos. Nós temos aqui o complexo de Golgi. O complexo de Golgi tem tanto em célula vegetal, mas também a gente viu lá em células animais, que vai servir para armazenamento de substância e secreção. As mitocôndrias também a gente viu na célula animal, a célula vegetal vai apresentar essas mitocôndrias. E nós temos o retículo endoplasmático granuloso e o não granuloso, como a gente já viu também em células animais e células vegetais. Então, estudando de forma mais detalhada, não é? Cada organela dessa. Aqui está uma pequena organização do citoplasma de células eucariotas. Por que células eucariotas? Células eucariotas são células que vão ter uma membrana nuclear, uma organização de carioteca. E aí, quando a gente fala da organização do citoplasma das células eucariotas, a gente sabe que também vai existir uma organização do citoplasma de células procariotas, porque vai existir uma diferença de uma para a outra. O que a gente viu no slide anterior foram células eucarióticas, porque tinham uma organização nuclear. As células procarióticas, que são as células das bactérias, por exemplo, os representantes do reino Monera, eles não vão ter uma célula organizada como aquelas que a gente viu no slide anterior. Vão ser bem simples. E, consequentemente, as organelas que vão estar presentes nas células procarióticas são organelas que não são membranosas, são organelas bastante simples. Mas, se tratando aqui de forma bem rápida, a organização do citoplasma de células eucarióticas, a gente tem o citosol, as organelas e o citoesqueleto. O citosol é o material gelatinoso que vai formar o citoplasma. Nesse material gelatinoso que vai formar o citoplasma, a gente tem, ele é formado de água, ele é formado de íons, de proteínas, onde as organelas vão estar mergulhadas ali.
Quando a gente trata das organelas, como eu já falei para vocês, a gente está tratando de estruturas que vão desempenhar funções específicas dentro da célula. E algumas dessas estruturas, algumas dessas organelas, elas vão ser membranosas, ou seja, vão ser formadas por membranas. E outras vão ser simples, outras vão ser corpúsculos simples, como por exemplo os ribossomos, que vão produzir e sintetizar as proteínas. Mas quando a gente trata de retículo endoplasmático, de complexo de Golgi, de mitocôndrias, de cloroplasto, tudo isso são organelas membranosas que têm muitas membranas, certo? E que vão desempenhar papéis muito importantes também no interior da célula. Essas organelas membranosas a gente não vai encontrar na organização de citoplasma de células procariotas. A gente só vai encontrar na organização de células eucarióticas. E o citoesqueleto, que a gente vai encontrar nessas células eucariotas, que é formada por uma rede complexa de filamentos proteicos que vão conferir, sustentação e movimento para as células. Então, tratando da primeira estrutura aqui, ribossomos. Essa estrutura chamada de ribossomos, essa organela, ela é uma organela que a gente vai encontrar tanto no citoplasma de células procarióticas, ou seja, de células simples, que é no caso das bactérias, mas a gente vai encontrar também os ribossomos no interior de células eucarióticas. E os ribossomos, minha gente, é uma organela muito importante, porque ela vai participar da síntese de proteínas da célula. E essa síntese de proteínas, quando a gente fala síntese de proteínas, essas proteínas são os hormônios, são as enzimas, são os anticorpos. Tudo isso é necessário, para que o organismo funcione de maneira correta, começando lá pela menor unidade viva, que é a célula. Então, os ribossomos, eles estão localizados livremente no citosol, ou seja, no citoplasma. Mas também a gente pode encontrar os ribossomos localizados no retículo endoplasmático, que é aquele tipo de retículo endoplasmático que eu apresentei para vocês, chamado de granuloso, certo? Então, essa estrutura aqui que vocês estão observando é um retículo, é um ribossomo, melhor dizendo. E esse ribossomo ele é formado por duas subunidades, a subunidade maior e a subunidade menor. Então, esses ribossomos, eles vão participar diretamente da síntese de proteínas de uma célula. Passando adiante, nós temos aqui o retículo endoplasmático granuloso. Então, foi dado um zoom aqui, olha. E o retículo endoplasmático, preste bastante atenção nessa imagem, porque costuma cair muito nas provas, nas atividades externas para nota. Costuma ser cobrado justamente mostrando a imagem para que vocês possam identificar qual é o tipo de organela que está sendo trabalhado. Então, aqui a gente tem um retículo endoplasmático granuloso, que também é chamado de rugoso. Observando aí, vocês veem que esse retículo endoplasmático ele sempre fica próximo ao núcleo da célula. Então, no citoplasma, ele sempre está próximo ao núcleo. Então, a gente observa que trata-se de uma rede de túbulos, como vocês estão vendo, de bolsas membranosas com ribossomos aderidos. Ela vai se espalhar, essa rede de túbulos se espalha pelo citosol da célula, mas geralmente está em contato com a carioteca dessa célula, ou seja, com o núcleo, está próximo ao núcleo. Qual é a função desse retículo endoplasmático granuloso? É produzir e transportar proteínas através de vesículas de transporte. Então, olha, como vocês estão observando, ela produz as proteínas e realiza o transporte dessas proteínas.
Passando adiante, a gente tem aqui o retículo endoplasmático não granuloso, que também é chamado de retículo liso. Então, é bem parecido com aquele outro. Ele vai estar próximo de quem? Do retículo endoplasmático granuloso, certo? Ele vai estar próximo do retículo endoplasmático granuloso. Só que veja que ele não tem as bolinhas azuis, ó, porque ele é liso. Então, a função vai ser sintetizar lipídios, que no caso são os esteroides, os fosfolipídios, e vai chegar também a degradar substâncias tóxicas, como álcool e drogas, certo? Então, as células do fígado, por exemplo, que são os hepatócitos, são ricas nesse tipo de organela, retículo endoplasmático não granuloso. Por quê? Devido à atividade degradadora de substâncias tóxicas que realiza. As células dos ovários, as células dos testículos também vão ser ricas nessa organela, pois nas gônadas são produzidos hormônios esteroides, que são os hormônios sexuais masculinos e femininos. Então, nesses tipos de células, a gente vai encontrar bastante desenvolvido esse tipo de organela chamada de organela retículo endoplasmático não granuloso. Passando adiante, a gente tem aqui, olha, um complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, ele é diferente lá dos retículos que eu falei, do granuloso e do liso. Por que é diferente? Veja que esse complexo de Golgi é formado por umas cisternas empilhadas, bolsas membranosas empilhadas, cercadas por vesículas, como vocês estão vendo, olha, isso aqui são vesículas. Então, eu costumo dizer que o complexo golgiense, ele realiza a função sala. Só é vocês memorizar isso, sala. S de secreção, A de formação de acrossomo, L produz lisossomo e o outro A vai ser, no caso, armazenamento. Então, sala. O que é que o complexo golgiense ele realiza? Realiza sala. E o que significa isso? Secreção, não é isso? Formação de acrossomo, lisossomo e armazenamento. Passando adiante, nós temos aqui, olha, o complexo de Golgi sendo trabalhado aqui, mostrando o trabalho que ele realiza de forma bem detalhada. Então, veja, olha, que o complexo golgiense, ele vai estar próximo na célula do retículo endoplasmático rugoso também, porque eles trabalham juntos. Observa que o retículo endoplasmático granuloso vai produzir e vai transportar as proteínas, só que ele vai transportar proteínas para onde? Justamente para o complexo de Golgi. Olha, veja que essas vesículas elas vão se fundir aqui no complexo de Golgi, ou seja, vai se unir no complexo de Golgi. Aí esse complexo de Golgi, o que é que ele vai fazer? Ele vai armazenar essas proteínas e vai modificar essas proteínas para serem usadas pela célula, dentro da célula ou fora da célula. E aí, no caso, quando essas proteínas é para uso externo da célula, a gente vê que está ocorrendo um processo chamado de exocitose, que por meio de vesículas de secreção é formado aqui o que a gente chama de secreção celular, que é a função que o complexo de Golgi realiza, não é? Que é o processo de secreção, ó, aqui, ó, foi secretada, ou seja, foi para fora da célula.